O whey protein causa câncer? O whey protein causa cálculo renal? O whey protein é um esteroide? É bomba? Mais dúvidas, retirada de mitos, você vai ver aqui no Médio Musculação. Solta a vinheta e bora retirar esses mitos. Fala galera, aqui quem fala é o Jorge do Médio Musculação. Sejam muito bem-vindos ao canal. Antes de tudo, peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, dê aquela força para o canal também, comente aí suas dúvidas embaixo sobre o tema de hoje ou algum outro vídeo que vocês queiram ver também. Siga a gente lá no Instagram, lá eu tiro dúvidas e tudo mais também, que vocês tenham. Peço a vocês também que estejam se inscrevendo lá. E é isso aí, bora pro vídeo sem enrolação. O vídeo de hoje eu vou falar sobre mitos sobre o whey protein. Como vocês viram ali antes da vinheta, tem vários mitos que circundam esse suplemento que é o mais utilizado nas academias hoje em dia, ok? Antes de tudo, a gente tem que entender o que é o whey, né? O que é o whey protein? Na verdade, o whey protein é a proteína extraída do leite de vaca, né? A gente extrai a proteína do soro do leite. Esse é o whey protein, né? Um conjunto de proteínas, aminoácidos também que constitui esse suplemento, beleza? Sem nenhuma dificuldade isso, né? Mas por que há tantos mitos em cima desse suplemento, assim como outros suplementos, quanto creatina e tudo mais, né? Bom, vamos por partes, né? Hoje existe um conhecimento, vamos dizer assim, meio não tão leigo quanto antes, mas mesmo assim há um conhecimento leigo sobre o mundo de suplementos alimentares, né? Que o whey está inserido, no caso. Sem mais delongas, vamos tirar alguns mitos que circundam o whey protein. Bom, vou primeiro caracterizar como que é a absorção do whey, né? Para não ficar nenhuma dúvida, para a gente entrar na retirada dos mitos em si. Uma abordagem rápida, né? Bom, quando a gente ingere o whey já é uma proteína de fácil absorção. Não é uma proteína de dificuldade, que a gente precisa quebrar, não. É de fácil absorção e tudo mais. Ao entrar na boca, e até tem algumas enzimas que acabam degradando, quebrando um pouco, mas não vai acontecer absorção nenhuma na boca, né? E a partir daí ele vai para o esôfago e para o estômago. No estômago ele já sofre maior degradação e vai ser dividido em aminoácidos, né? Aquela proteína vai ser quebrada em aminoácidos e esses aminoácidos que vão ser divididos, esses aminoácidos que foram divididos, né? As proteínas foram quebradas e foram divididos os aminoácidos no estômago. Esses aminoácidos vão ser absorvidos e outra parte das proteínas que não foram quebradas vão para o intestino, nas três regiões, né? Jejuno, duodeno, jejuno e o ilho, ok? E ali em cada parte vai ser absorvido um determinado tipo de aminoácido e tudo mais. E depois disso, depois de todos os processos, essa proteína, aminoácido e tudo mais, vai ser utilizado em cada parte do organismo de uma pessoa. Vai para a corrente sanguínea e vai ser utilizado em várias regiões, né? Claro que antes de ir para essas regiões, ela passa pelo fígado, muitas vezes, né? Passa pelo fígado e ocorre outros ciclos, né? Que envolvem o nitrogênio, no caso, né? Que está constituído nos aminoácidos, beleza? E aí corre a corrente sanguínea e vai para determinadas regiões, beleza? Bom, isso é o que geralmente acontece e é o que acontece no nosso corpo em relação ao ciclo das proteínas, aminoácidos e tudo mais. Bom, agora que você sabe como que é o processo de absorção, assim, de proteínas e aminoácidos, né? Desde o estômago, intestino, vai para a corrente sanguínea, passa pelo fígado, sofre outras transformações e metabolizações também. Agora vai chegar a questão dos mitos, né? O primeiro mito que eu falei anteriormente foi a questão de gerar um câncer hepático. Será que vai gerar um câncer hepático? A resposta, na verdade, depende, pessoal. Por quê? Se o paciente em questão ele possui uma comorbidade hepática, como assim uma comorbidade hepática? Se ele possui uma lesão hepática pré-existente, a gente tem que pensar uma coisa, né? O parênquima hepático ele é constituído por hepatócitos, que são as células primordiais que existem naquela região. Tem mais células? Óbvio que tem. Mas eles que fazem a função hepática. Agora pensa comigo. Se esse hepatócito ele está sofrendo alguma lesão, pode ser hepatite, cirrose, enfim, febre amarela, ou ele tem alguma cicatriz, esse parênquima hepático, irreversível,
a gente tem um número menor de hepatócitos. E os hepatócitos são responsáveis pela metabolização de muita coisa que entra no nosso organismo. Seja remédios, seja alimentos, enfim. Né? Ele vai fazer a metabolização. Agora pensa comigo, se eu já tenho uma doença pré-existente hepática, que é uma doença que prejudicou bastante o nosso parênquima hepático, e o hepatócito é responsável pela metabolização, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse hepatócito que está ali, ou que sobrou, vamos dizer assim, ele acaba se sobrecarregando caso você utilize uma dieta hiperproteica. Né? O que eu estou dizendo como, o que eu digo como uma dieta hiperproteica? Acima de 2 gramas por quilo. Sabe? Se você usa, por exemplo, você tem 70 quilos, usa 140, beleza. Mas se você, por exemplo, tem 70 quilos e usa 3 gramas, e você tem uma doença pré-existente, seja uma doença que prejudicou bastante o seu parênquima hepático, enfim, você tem que tomar um cuidado maior. Por quê? Já que se você tem um número menor de hepatócitos, né, se você teve uma fibrose, enfim, se você tem uma esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado, né, que prejudica a função, querendo ou não, dos hepatócitos, você tem que ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de resguardo. Né? Não estou dizendo que você tem que fazer uma dieta hipoproteica, não, mas que o consumo seja de 1 grama até 2 gramas por quilo. Né? Porque você não tem tantos hepatócitos para fazer frente a isso. Pensa só comigo. Vamos supor que você tem uma fábrica e a demanda, vamos supor que você precisou demitir 5 funcionários, mas a demanda se manteve. Ou seja, você não vai conseguir manter a mesma produção, ou você pode até conseguir a mesma produção, mas esses funcionários vão se sentir sobrecarregados e não vão fazer o seu trabalho perfeitamente. E é assim que acontece com os hepatócitos. Só que no caso vai levar à exaustão desses hepatócitos e morte desses hepatócitos. E aí entra também um problema, porque esses hepatócitos vão se regenerar? Vão. Alguns vão se regenerar, outros vão sofrer fibrose. Sofreu fibrose, já era, não tem como repor aquele espaço onde estava aquele hepatócito, não vai ter como repor. Mas se eu for reparando, se for acontecendo novos hepatócitos forem surgindo e tudo mais, corre o risco de nessa leva de novos hepatócitos, um hepatócito sair com algum problema, ou algum hepatócito sair com alguma característica diferente dos outros, que é o que pode gerar exatamente um câncer hepático. Porque essa célula é diferente das outras e pode se multiplicar levando a outras células neoplásicas. Veja bem então, pode gerar câncer hepático? Pode, mas em pessoas com doenças pré-existentes. E pode, não é dizer que vai, tá? Porque geralmente não vai levar, o consumo exacerbado de proteínas não vai levar a um câncer hepático. Não vai. É preciso que tenha doenças pré-existentes, é preciso que esse fígado esteja sendo agredido por outras coisas. A questão de uma dieta hiperproteica não é que vai ser a causa para aquilo. Não vai ser a causa para aquilo. Houve agressões ao longo do tempo, seja de consumar alcoólico, a pessoa bebe igual um opala, uso de esteroides que não foram utilizados de maneira correta, né? Aquelas pessoas que vão se orientar com o dono de academia, que não tem nenhuma noção do que está fazendo, e aí pega o ciclo de outra pessoa que fez um ciclo vindo da cabeça dela ou vindo da internet, que nem pesquisou nada, às vezes a droga nem era para essa pessoa, está utilizando e não é droga nem para você utilizar, você está utilizando, e isso vai lesando sim os hepatócitos. E isso sim é uma causa para câncer hepático, óbvio. Mas a dieta hiperproteica não tem a característica de levar a isso. Ela tem a característica de o quê? Se a pessoa tem uma doença pré-existente, né, se a pessoa já tem uma doença, ela vai gerar uma sobrecarga. E essa sobrecarga pode não ser, o hepatócito pode não conseguir fazer frente a essa sobrecarga, morrer, fibrosar ou, com o tempo, gerar uma falência do órgão e até mesmo uma neoplasia. Então, sim, pode gerar? Pode, mas em pessoas que têm doenças pré-existentes já. Mas é óbvio, né, pessoal? Uma pessoa com cirrose não vai estar treinando, né? Uma pessoa com cirrose não vai estar treinando. E também depende o dano hepático. Depende. Eu bebi por 5 anos, mas agora eu parei e tudo mais. Então eu corro risco de ter uma coisa por causa de tomar um monte de proteína, um monte de whey. Claro que não, né, pessoal? Porque foi 5 anos que você bebeu e tudo mais, vamos dizer assim. Claro que o fígado tem uma capacidade imensa
e, graças a Deus, de se regenerar. Logo, não vai ter problemas uma dieta hiperproteica. Claro que a gente tem que pensar em outros fatores também, né? Vai ficar comendo um monte de proteína. Tudo em excesso faz mal, pessoal. Até a água faz mal. Então, é tomar cuidado com o excesso de proteína, né? Acima de 3 gramas de proteína, sendo que não tem estudos que comprovem que 3 gramas de proteína vai gerar maior hipertrofia e tudo mais. Não tem isso, não tem estudo sobre isso. Entre 1 até, na verdade, 2 gramas de proteína tá por quilo, né? Já está ótimo para gerar hipertrofia. Então, pessoal, vai gerar câncer hepático? Depende se a pessoa tiver uma doença pré-existente, beleza? Tá, e câncer renal ou cálculo renal? Eu já falei na questão da creatina, né, mas eu vou falar, é a mesma coisa para o whey. Mesma coisa para o whey. Até saiu um estudo no Medscape, não tem muitos estudos sobre isso, tá, pessoal? Os estudos que tem sobre isso, de gerar câncer renal, ou estudos que falam sobre insuficiência renal por conta de consumo de muitas proteínas, né, uma dieta hiperproteica e tudo mais, não tem muitos estudos sobre isso, tá? Mas eu saiu um estudo no Medscape, vou deixar aqui embaixo também, como vários outros artigos que eu utilizei aqui embaixo na descrição, que falava o seguinte, que o consumo, isso foi bem recente, foi dia 27 de novembro de 2019, algo bem recente, que o consumo de uma dieta hiperproteica tendia a levar a pessoa a uma insuficiência renal. Inclusive, uma pessoa que não tem doença pré-existente nem nada disso. E aí eu fui conferir, né, o estudo, mas é um estudo assim, parte do estudo ele levou em conta pessoas já com a doença renal leve, né, já tem uma doença renal crônica leve, e outras pessoas que já tinham uma comorbidade pré-existente para ter, no caso, né, uma insuficiência renal. Ou seja, pessoal, e além disso, né, não tem dados explicando qual o público que foi abordado, se essas pessoas tinham outras patologias ou não, como diabetes, alguma hipertensão ou algo a mais, né? Esse estudo ele ficou meio vago assim, né? Mas ele falava que até em pessoas que têm uma função renal normal podiam desenvolver insuficiência renal por hiperfiltração renal e tudo mais. Então é um estudo promissor, vamos dizer assim, para abrir nossos olhos em várias questões. Mas é um estudo, portanto, eu achei meio discutível. Realmente eu achei bem discutível porque a gente precisa levar em conta como foi abordado esse estudo e em que pacientes foram abordados, né? Qual comorbidade esses pacientes e tudo mais. Tinha até uma parte do estudo que falava que eram pessoas de 60 a 80 anos. Na verdade foi um conjunto de estudos, né? Aí, poxa, você tem uma doença pré-existente, renal, 60 a 80 anos, né? Depende o que esse paciente está ingerindo de medicamento, né? Qual comorbidade que ele tem, enfim, tem que ser levado tudo em questão. E estava meio confuso, vamos dizer assim, para mim, né, no caso, esse artigo, né? Porque é óbvio, né? Se a pessoa tem uma doença diabética, óbvio, o diabetes ele acaba lesando sim os rins. Por isso que a gente tem que sempre fazer um acompanhamento com enzimas não só hepáticas e tudo mais, para descartar outras comorbidades hepáticas, mas também verificar como está a filtração renal, com creatinina, ureia, enfim. Porque realmente o diabetes ele acaba lesando os néfrons e tudo mais. Isso é óbvio, né? Então, se essa pessoa já tem uma doença pré-existente renal, com toda a certeza do mundo, se a pessoa fizer uma dieta hiperproteica, vai lesar mais ainda. Isso é notório, porque vai ter que precisar filtrar mais, vai precisar jogar mais proteína para dentro do sangue, porque um rim normal, ele absorve todas as proteínas. Claro que uma ou outra sai, mas é algo assim que não é perceptível, algo que não causa dano. Porque o rim, a função dele é filtrar todas as proteínas. A partir do momento que ele não está filtrando as proteínas, é porque ele não está conseguindo dar conta e está sofrendo um certo dano por não conseguir fazer isso. Porque as proteínas, ao passarem por aquela região, vão gerar danos, já que elas não estão sendo absorvidas, né? E aí, claro, se a pessoa tem uma doença pré-existente, mesmo que seja leve, é óbvio que uma dieta hiperproteica vai lesar mais ainda aquela região. Isso não tem discussão alguma. Ok? Então esse estudo foi um estudo, como eu falei, promissor,
mas que deixa dúvidas ainda de metodologia e tudo mais, então não dá para ser muito considerado. Além desse estudo, eu tentei ver outros estudos para que mostrasse algum norte, se tem alguma relação, e realmente não tem relação. A bibliografia que a gente possui, que a gente estuda de fisiologia e tudo mais, só nos alerta o seguinte: se a pessoa tem uma doença renal crônica, desculpa, ela tem mais riscos de piorar o seu estado ao fazer uma dieta hiperproteica. E isso não tem dúvidas, pessoal. Como eu falei anteriormente, se a pessoa já tem uma doença basal nos néfrons, né, que é onde faz toda a filtração, tudo bonitinho, se começar a passar muita proteína para aquela barreira que faz a filtração dos néfrons, acaba consequentemente lesando essa região, né? Porque a intenção é gerar o quê? Filtrar essa proteína e mandar de novo para o corpo para ser reutilizada e não excretar. Claro, como eu falei, um pouco vai ser excretado um pouco, mas é algo imperceptível, ok? Então sim, mas vai gerar câncer renal da mesma forma que o fígado. Vai precisar de ter uma doença pré-existente, pessoal. É preciso ter uma doença pré-existente para isso. Alguma falha anatômica, como falei, algo que afetou esses néfrons, né, que lesou esses néfrons, como uma hipertensão, alguma infecção que lesou esse fígado de tal maneira, né? E aí, se a pessoa continuar fazendo a dieta hiperproteica, vai lesar mais ainda as barreiras de filtração ali no caso, né? Mas antes de ter um câncer renal, vai ter o que? Uma falência renal, né? Então é isso que acontece no caso. Então vai gerar uma falência renal? Depende, pessoal. Depende se a pessoa tiver uma doença pré-existente. Se não, não vai gerar. Mas volto a repetir, da mesma forma que eu falei para o fígado, vou falar agora para a questão do rim. Tudo em excesso vai fazer mal. O excesso que a gente vê é acima de 2 gramas, porque não vai refletir em ganho de massa, você está perdendo muito tempo. Você está perdendo, na verdade, não só... Você está transformando a sua urina em uma urina mais cara, vamos dizer assim, né? Então, você perde mais tempo, tá? Porque você não vai perder proteína, vai perder ureia, né? Que o ciclo vai acontecer, vai ser quebrado em ureia. Mas isso é para outro vídeo, né? Então, você vai estar perdendo dinheiro e, consequentemente, não vai fazer nenhum benefício a mais fazer isso. Utilizar de mais proteínas, ok? Então, sim, pessoal, pode gerar isso? Pode, mas em pessoas que têm doença pré-existente, beleza? Em pessoas que estão normais, não vai gerar problema algum. Como falei, o consumo de até 2 gramas de proteína é super benéfico tanto para a hipertrofia e não vai gerar nenhum problema a mais para você. Seguindo os mitos, né? E esse aqui é até engraçado de falar, né? Eu acho que nem precisava falar. Mas o whey protein, ele é um esteroide anabolizante, bomba? Óbvio que não, né, pessoal? Ele é um suplemento alimentar retirado da proteína do soro do leite. A gente vê inclusive hoje pessoas achando isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O whey protein não vai gerar... Senão tava todo mundo gigante na academia, né? Não é um suplemento, um recurso ergogênico, né, que gere hipertrofia muscular de forma direta e gera hipertrofia muscular de forma indireta, né, que é o consumo que vai dos aminoácidos e tudo mais, que vai ser levado para o músculo, e ali no músculo ele vai ser utilizado para crescimento da fibra, reconstrução da fibra, mas ele não é um recurso ergogênico, ou seja, ele não é um anabolizante, não tem nem nexo isso, não precisa nem estar falando sobre isso, mas já que está aí, bora tirar as dúvidas de vocês, beleza, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o Whey Protein, deixa aqui embaixo, espero que tenha ajudado vocês. No mais, é isso mesmo. Agradeço pela presença de vocês, curta o vídeo, se inscreva e deixa aí o seu like aí, pessoal, deixa o seu like. E comente aí também as dúvidas de vocês. Valeu, falou, fui!